gente, que negócio é esse, Johnny? De lutar e vencer com São Miguel Arcanjo e falar da obediência hoje, Márcia. Que negócio é esse, Candinho, Cleodete, de falar de obediência hoje? Eu vou explicar o que é. Se a gente for reparar, já nós vamos perceber de onde vem, santo, essa obediência cristã. Tudo começou, se a gente for ver São Miguel Arcanjo, que o demônio, o desobediente, ele gritou que não serviria a Deus. E Silvio, quando ele tentou os nossos primeiros pais, eles desobedeceram. Ao ponto da carta aos Romanos, capítulo 5, São Paulo fala assim: por causa da desobediência de um só homem, entrou o pecado para toda a humanidade. Por causa da obediência de um único homem, entrou a salvação para toda a humanidade. A obediência que nós conhecemos, a obediência cristã, vem de Jesus Cristo. Gente, está tão alto o meu som aqui, ó. Aqui, ó, talvez ali esteja bom, mas aqui o Ellington não está, né? Então deixa assim mesmo. Está atrapalhando vocês o meu som? Não? Então tá bom. Então eu vou ficar mais à vontade. Jesus é chamado na Escritura de o obediente. Foi obediente até a morte de São Paulo aos Filipenses no capítulo 2. Foi obediente, a vida inteira ele foi obediente. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus exaltou Jesus. Deu a ele um nome que está acima de todo nome. E ao nome dele se dobra todo joelho no céu, na terra e nos infernos. A obediência que eu quero falar aqui, não é obediência, obedecer aos sinais do trânsito, uma obediência às autoridades constituídas, civis. Claro que temos que obedecer, mas o que eu quero falar hoje é essa obediência a Deus, obediência a Jesus Cristo. Ele que é o obediente. Ele disse assim, que quando ele veio e disse, carta aos Hebreus: eis que venho, ó Deus, e com prazer eu faço a vossa vontade. Esse vir ele veio para destruir a ação do demônio, pela obediência dele. A obediência cristã nossa não é uma ideia de obediência, é um ato de obediência, é obedecer a Jesus Cristo. Ediclei, você veio com a tua sogra hoje? É mãe? É obediência a Jesus Cristo. Então não é uma ideia, é um ato, é uma verdade. O que significa, Marisa, obedecer a Deus? Fala para mim, o que é simples obedecer a Deus? Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz que o Espírito Santo é dado a quem obedece a Deus. Se você fosse ler o que significa obedecer, estou sendo um pouco mais profunda hoje, né? Mas já eu mudo, é só o início. Desde as raízes mais antigas do hebraico, obedecer significa escutar. Obedecer significa escutar a Deus. E literalmente no grego significa escutar, dar ouvidos. Então o que significa obedecer? Obedecer, Marcelo, significa, Felipe, dar ouvidos a Deus, escutar o que Deus fala. Escutar. E se tem algo que o demônio tem feito conosco, é tentar impedir com que nós ouçamos a Deus. E quando nós não obedecemos a Deus, quando nós ouvimos de qualquer maneira, Simone, quando ouvimos de qualquer jeito, essa obediência a Deus, esse ouvir a palavra, como é que acontece?
Deus fala para a igreja. E através do Espírito Santo, ilumina as palavras de Jesus e toda a Bíblia. E quando Ele ilumina as palavras de Jesus e de toda a Bíblia, Ele dá autoridade a essas palavras. O que está na Bíblia, quando iluminado pelo Espírito Santo, quando discernido pelo magistério da igreja, Ele dá autoridade. E se torna um canal vivo, vivente, da palavra e da vontade de Deus. Obedecer significa fazer a vontade de Deus. Obedecer é dar ouvido à sua palavra. Quando o Espírito Santo ilumina o que está aqui, e passa a ser vontade de Deus, autoridade de Deus. Pensa comigo agora. Agora você vai pensar comigo. Dirce, Maria, Neza, na tentação do deserto, olha como é que Jesus fez. Ele pegou a palavra de Deus, que tem autoridade. Como é que ele expulsou o demônio? O demônio falou assim para ele: você está com fome? Depois de 40 dias, você está com fome? Fala para essa pedra aqui, se você é filho de Deus, fala para essa pedra aqui se transformar em pão. Olha o que Jesus fez. Ele falou assim: está escrito. É vontade de Deus, é palavra de Deus, está escrito, não só de pão vive o homem. Olha, te dou todos os reinos, se você se ajoelhar diante de mim. Como é que Jesus falou? Está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Ele acabou com o capeta através da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus. Mas eu só posso usar essa autoridade da palavra se eu acreditar que Deus continua falando comigo. Se eu não acreditar que Deus é vivo, presente, fala comigo, eu não tenho como usar a autoridade da palavra de Deus. Olha, atira-te, levou ele para o lugar mais alto. Atira-te daqui para baixo, porque o Salmo 90 diz que ele mandará anjos. O demônio conhece a palavra. Ele mandará anjos que te segurarão, que teu pé não vai tropeçar em nenhuma pedra. O que ele falou? E Deus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. O que São Lucas faz? São Lucas fala que naquele momento o demônio deixou Jesus e ele voltou para Galileia, repleto do Espírito Santo. Estão me entendendo? A obediência faz com que eu vença Satanás e fique repleta do Espírito Santo. São Lucas, no começo de Atos dos Apóstolos, ele fala isso. Deus dá o Espírito Santo a quem obedece a Ele. O que é obedecer? É dar ouvidos, é prestar atenção na palavra, é ouvir o que Ele fala, o que Ele tem para mim. O Raniero Cantalamessa, ele conta uma parte da vida dele, que ele foi trabalhar num encontro da Renovação Carismática Católica. Diz que ele foi lá como olheiro, só para ver o que estava acontecendo lá, que ele não acreditava em nada daquilo, nada. Diz que de repente falaram assim para ele, como se alguém sentiu, como se Deus tivesse falado ao coração, quer receber a oração. Diz que ele falou assim, não acreditava em nada. Se quiserem, ele narra isso, ele pregou isso no Vaticano para o Papa e os cardeais, ele deixou isso escrito, ele falou a repórteres, ele pregou na Renovação Carismática Católica quando esteve no Brasil. Aí ele falou assim, se quiserem. Sentiram o quê? Sentiram que era para rezar por aquele homem. É algo que Deus colocou no coração de um intercessor. Quer dizer que tudo que eu tenho no coração, tudo que vem é Deus que está falando? Vou dizer uma coisa, pode não ser Deus falando, pode ser coisa da tua cabeça, mas obedeça aquela moção, porque se é de Deus produz frutos, se não é de Deus cai por terra. E eles foram.
rezaram por ele, e ele diz que ele sentiu que o catecismo da igreja fala que é o batismo no Espírito Santo. Se ele ficou tão cheio daquela ação do Espírito, que ele sentiu tão poderosamente na vida dele, que ele se levantou e ele ouviu Deus falando para ele que ele seria um pregador. Ele dava aula, que ele seria. Saiu de lá completamente transformado, ele disse. Chegou em casa com os frades, olharam para ele e falaram: nossa, nós mandamos Saulo e eles nos devolveram Paulo. O que eu quero dizer com isso? Deus é vivo, Ele fala pela palavra, fala pelo magistério da igreja, fala pelo diácono quando o diácono está aqui, fala talvez pela minha palavra, fala, e quer, com certeza fala, e quer atingir o coração de cada um. A obediência me leva a estar mais próxima de Deus. E guarda o que eu vou falar para os pais que estão aqui, para o patrão que está aqui, ou até mesmo para o funcionário que tem subalternos. Guarda o que eu vou falar. Valdomiro, guarda bem. Se um pai, a autoridade do pai, toda a autoridade, ela tem que passar primeiro pela obediência. Quando um pai quer ter autoridade, ele tem que ter primeiro a obediência de ouvir a Deus. Engraçado, eu não tenho certeza desse ditado, mas estou lembrando agora, lá na Agulhas Negras, lá, parece que tem um ditado lá, para todo cadete ouvir, dizendo assim: irás comandar, aprenda a obedecer. É isso, o meu comando, Benhur, o meu comando tem que ser de acordo com a vontade de Deus. Então, como eu devo fazer? O Raniero Cantalamessa tem um livro que ele escreveu, A Vida em Cristo, e ele fala sobre essa obediência. Ele fala que quando um pai deseja dar uma ordem ao filho, com a intenção de corrigir, com a intenção de edificar o filho, o irmão mais velho ou o irmão mais novo, diz que ele nunca pode fazer, Edna, sem antes perguntar para Deus: Lucas, como eu devo fazer? Pode falar com o Luigi, Lucas. Como eu devo fazer? Diz que quando um pai se coloca na presença de Deus, a autoridade que ele tem, ele submete a autoridade dele à obediência a Deus. Naquela hora, quando ele tomar uma decisão e for falar para o filho a decisão dele, se a vontade de Deus, a autoridade de Deus estará misturada, Zé Carlos, na palavra do pai. A autoridade do pai, quando ouvindo Deus, obedecendo Deus, fala com o filho, está envolvida, está repleta da autoridade de Deus. E ele diz assim, Raniero falou assim: olha, se o pai, ele fala do pai e fala de um superior no sacerdócio, pronto. Se o pai tomar a decisão e dar a ordem ao filho, e houver alguma resistência, Deus gritará para ele o que gritou para Jeremias no capítulo 1: farei de ti uma porta de bronze, um muro de bronze. Levantarão brigas contra você, te atacarão, mas não te vencerão. Olha como é forte isso. Dentro do meu trabalho, dentro do teu trabalho, Cândido, dentro de tudo que você tem que fazer lá dentro, tantas decisões a serem tomadas, Cândido, fala com Deus antes. Tem um amigo seu que sempre me telefona, um juiz, sempre me telefona quando tem algo difícil. Você deve entender mais do que eu, não entendo nada, e nem pergunto o que é, só fala assim: minha irmã, reza por mim, para que eu faça a vontade de Deus. Na hora eu paro para rezar. A autoridade nossa
Quem quer ter autoridade, Iraci, tem que primeiro praticar a obediência, ouvir o Senhor, ouvir Osiel. Se eu começo a praticar isso, e ele cita uma outra coisa, que eu já falei para vocês de maneira diferente. Ele fala assim, Júnior, até um médico, nós temos que pedir para Deus. Até o médico nós temos que pedir para Deus, que nos mostre a verdade. Até diante de uma cirurgia, temos que falar para Deus, Senhor, realiza a tua vontade. Anteontem, o João foi chamado, ligaram para mim, para o João levar a Eucaristia para um padre, o padre João Donizete Pitombo, da Diocese de Campo Mourão, que está internado no hospital. E o João tinha que levar a Eucaristia para o pai dele. E aí? Veio forte no meu coração, também no dele. Leva para o padre. Sem deixar de dar para o pai, claro. Fomos lá, conversamos com o padre Donizete. Ele pediu que nós rezássemos por ele. Rezamos por ele, colocamos mão sobre ele, rezamos do nosso jeito. E abraçamos esse padre, beijamos esse padre e demos ânimo para ele. Nós estávamos lá ainda, quando o padre foi levado para a UTI e entubado. E se eu e o João tivéssemos falado, vamos pedir para outra pessoa levar, e deixássemos de lado, é essa autoridade que de Deus no nosso coração, que nos faz agir de acordo com a vontade dEle, de acordo com a vontade dEle. Sabe que a minha mãe, falei do padre, lembrei da minha mãe, tem tanta coisa para falar, mas eu vou parar. Eu falei para minha mãe, engraçado, deixa eu falar do Raniero mais um pouco, já eu falo da minha mãe. O Raniero Cantalamessa falou assim, muitos não concordariam com ele, mas ele tem costas largas, e tudo que ele fala eu pego mesmo. Ele disse assim, Jorge, Roberto, um padre, isso, o diácono, a Marisa, cada leigo, porque a evangelização, o pregar a palavra, não é estar aqui nas luzes da ribalta, não. Pregar a palavra é dentro de casa, é no dia a dia, é no trabalho. E ele disse assim, que se todo sacerdote, antes de pregar a palavra, não estou dizendo no evangelho, porque o evangelho ele vai seguir o evangelho, ele tem uma pregação para fazer, foi chamado a pregar. Se todo padre, toda pessoa chegasse para Deus antes e falasse, Senhor, o que eu devo falar? E ele disse assim, não é superstição. O que eu devo falar, Fábio? Que eu pegue a palavra e veja, mesmo de maneira aleatória, como nós fazemos abrindo a palavra, o que Deus quer falar. Ele fala que essa obediência me leva a fazer a homilia mais eficaz da face da terra. E o mesmo pode ser aplicado a nós. Você vai comprar uma roupa, um tênis, você vai querer viajar. Eu prometo que na minha casa é assim, gente, eu prometo. Eu prometo que, Cleverson, até para eu comprar uma sandália, eu falo para Deus, mas Marisa, você não está sendo uma marionete? Não, isso aí não anula a minha capacidade de decisão, pelo contrário, se torna decisão vital. Quando eu fui batizada, eu falei assim, que eu renunciava a Satanás, e eu aceitava Jesus como Salvador. O padrinho falou isso para mim, depois eu confirmei na crisma. Foi de passar das trevas para a luz, foi de trocar de patrão, o patrão que me mantinha escravo no pecado original, para a vida nova em Jesus Cristo. Nessa hora eu aceitei Jesus, um Senhor obediente, que me faz ser obediente como Ele, em tudo perguntar a Deus. E eu posso comprar a sandália, eu posso. Faz 1 ano que eu estou pedindo a Jesus, que eu quero viajar. Eu quero, mas que Ele prepare a condição para eu viajar. Prepare, que Ele ajeite para mim.
Eu fazendo dessa maneira, me ensinou o Raniero Cantalamessa. Eu fazendo dessa maneira, eu vou permitir que Deus atue nessa minha viagem. Ele diz assim, eu posso muito bem viajar, comprar as passagens. Ele não fala da passagem, mas ele fala de gastos. Até uma viagem ele fala. Eu posso comprar passagem e depois falar, Jesus, abençoa. Jesus, tem piedade. É ótimo, é ótimo. Mas ele disse assim, que quando Deus encontra uma alma obediente, Ele vai agir, porque a obediência, antes de ser, ela é uma virtude, é uma graça, é um dom. Quando Ele encontra uma alma obediente, uma alma disposta a obedecer, essa alma vai falar isso. Senhor, Senhor, eu devo ou não? Eu faço ou não? Como eu devo falar? O João teve reunião hoje no trabalho dele. João, primeiro vai na catedral. Você tem uma decisão importante a tomar. Você tem uma fala importante a dizer. E você tem que convencer o povo, João. Vai na catedral, o Santíssimo está exposto. Reza primeiro, pede o Espírito Santo. Clama a Deus que fale através de você. Seja obediente às palavras que Deus fala. Seja obediente. E quanto mais Deus encontra uma alma obediente, mais Ele pede. Mais Ele pede. Porque é o dom maior que Ele pode me dar. É o dom da obediência. E eu obedeço e Ele pede mais. Eu obedeço e Ele pede mais. Porque é o dom que Ele deu para o Filho dEle. Ele faz conosco, seus filhos, o que fez com o seu bem-amado Jesus Cristo. Minha mãe, quando estava na noite que eu passei com ela, Deus falava no meu coração, pronto, que eu ia passar a noite com a minha mãe. E eu dizia, mas Jesus, é a noite da Vera Lúcia, minha irmã. E eu queria muito, Jesus, se é isso, se é uma verdade sua, dá um jeito para eu ir lá então. Dá um jeito. De repente a Vera me liga, Marisa, teu dia é amanhã, você pode trocar comigo? Claro que eu posso, Uta. Chama ela de Uta. Claro que eu posso. E fui. Minha mãe estava com morfina que não parava mais. E desacordada praticamente. As enfermeiras, 11 horas da noite, foram dar banho na minha mãe, na cama. E ela sentia muita dor. Mas com aquele tanto de morfina, o médico dizia que era impossível. No que viraram a minha mãe, ela abriu os olhos, aquele olhão grande que ela tinha. Neza, que olho lindo, né, Neza? Que olhão lindo que minha mãe tinha, meio esverdeado. E aí, ela começou a gritar. E minha mãe urrou de dor. E eu só rezando com ela, ô mãe, vamos cantar a música do Padre Zezinho. Quando eu cantava, ela piorava a dor. Aí, vamos rezar, mãe. Vamos rezar o terço da misericórdia. Colocava músicas para ela. E minha mãe começou às 3 da manhã, ela começou a diminuir um pouco aquele urro. Senti que Deus falou no meu coração. Marisa, chama o teu pai. Falei, Jesus, mas meu pai tão... Como é que eu vou assustar ele? Minha mãe está igual todos os dias, ela está boa, Senhor. Chama o teu pai. Ligue para o João trazer Eucaristia para sua mãe. 4 horas da manhã. Eu não ia fazer isso, gente. Ele ia pegar a Eucaristia ontem. Já comecei a falar para Deus, Senhor, estou achando que é coisa da minha cabeça. 5 da manhã, eu dizia, mãe, a aurora está chegando. Olha que coisa linda, o dia está clareando, mãe. Que bênção de Deus, mãe. Aquela palavra forte, ligue agora. Eu liguei para o meu irmão, o Nicolau. Calau, é o seguinte, traz o papai aqui. A mamãe não está boa? Eu falei, está igual, Calau. Está igual. Mas eu sinto que é para trazer a mamãe, Calau, o papai. Tá. 5:30 da manhã, Nicolau foi lá, falou com meu pai, papai, a Marisa acha bom o senhor ir para o hospital. Mas o que tem a mamãe? Não, a Marisa não falou nada, ela acha bom o senhor ir. E forte no meu peito, liga para o João. O João estava vivendo esse período de doença dele, dessa enfermidade. E eu não quis incomodar o João. Eu não quis. 6:30 da manhã, a enfermeira liga.
teu pai está chegando. Minha mãe estava ainda um pouco agitada, com dor. E eu dizia: mãe, papai está chegando. A senhora acredita, mãe? Está chegando o papai. Quando a enfermeira falou: ele chegou. Mãe, ele chegou. Ela parou de gemer forte, gemer alto. Ela parou. Meu pai chegou. Eu morta de vergonha de ter feito tudo aquilo. Falei: ê mãe, que papelão, hein mãe? E ela lá nem estava escutando nada. Que papelão, né mãe? Fazia eu chamar o papai, ó. Falei que a senhora não estava boa, como é que a senhora está aí tranquilona agora, dormindo, né mãe? Meu pai chegou, beijou minha mãe. Um dia anterior, era aniversário de casamento dele, 69 anos de casado. Ele chegou, beijou a minha mãe. Oi, Naide, chama Zenaide. Oi, Naide. Olhou para mim, falou: tá vendo? Ela tá igual ontem, ela não abre o olho, não quer falar comigo. Eu: papelão, hein mãe, papelão. Chorou até agora calou a boca, né? Papelão, brincando com a minha mãe. Falei: mãe, eu vou embora então, mãe, tá bom? Papai, tô indo. Beijei a minha mãe, peguei a minha bolsa, pi. Falei: papai, a mamãe morreu, papai. Ele: não, ela não morreu. Não, o Nicolau, ela não morreu. Meu pai olhou para ela, segurou a mão dela. Ela na cama assim, meu pai de lado sentado. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Senhor, piedade, Cristo, piedade. Naide, tua hora chegou, Naide. Segura nas mãos de Nossa Senhora, que ela vai te levar até o filho dela, Naide. Rezou meia hora ali com a minha mãe. Depois levantou, beijou minha mãe e falou: Naide, eu sempre te amei. Por que eu estou falando tudo isso? Podia ser coisa da minha cabeça, mas eu sentia forte. E eu não me conformava. Eu me acusei de não ter falado para o João: vem da Eucaristia para minha mãe. Deus tinha falado. Eu quero dizer para vocês que Deus fala ao nosso coração. Ele nos ensina como agir, Ele nos ensina como falar. Se você está querendo um negócio, um estudo, se é para casar ou não. Se é que eu vou casar, minha vocação é ser padre, minha vocação é casar, minha vocação é ser consagrada. Tem que pedir para Deus, sim. Não é ser marionete na mão dele, não. É obedecer o Kyrios, o Senhor, minha gente. É dar ouvido para Ele. É não permitir que o demônio tome conta da nossa mente. É assim que eu devo tratar minha mãe, como eu devo tratar minha esposa, é assim. E ouvir dele a verdade. Como eu vou ouvir? É na oração. E se eu não ouvir nada na oração, quando eu pergunto para Deus: o que eu devo fazer? Eu devo abrir esse negócio? Eu não devo? Se eu não ouvir nada, diz o Raniero Cantalamessa, faz o que o teu coração sentir, porque a autoridade de Deus vai estar na tua autoridade. É assim, é essa obediência simples. Val, é simples. É simples. É entregar nossa vida a Deus. Sei que eu falei demais, eu sei. Então vamos nos levantar. Neza, Santo. Vamos rezar, Maria. Vamos clamar a Deus essa graça. Vamos clamar o Espírito então, para que encha o nosso coração, encha a nossa verdade, de coração de verdade, de obediência à palavra de Deus, que quando eu leio essa palavra, olha só, carta aos Hebreus, está aberto aqui, deixa eu ler. Embora Jesus fosse filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegada ao seu termo, uma vez chegada à perfeição, tornou-se autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Essa obediência, Marisa, o que é isso? É ouvir a palavra, é vir à missa, Rodrigo, abrir o coração, Maria de Fátima, para Deus falar. E Ele fala na palavra. Ele fala, Marcelo, Ele fala na homilia, Ele fala pelas leituras, primeira leitura, segunda, o salmo, o evangelho, Ele fala, Gi, Ele fala. E nós queremos assim então, antes eles começarem a cantar, colocar a mão no nosso coração. Peço perdão por ter falado tanto.
queremos dizer o que Abraão disse quando o Senhor quis falar com ele: eis-me aqui. Quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: eis-me aqui. Quando chamou Samuel, Samuel disse: eis-me aqui. Quando chamou Maria Santíssima, ela disse: eis aqui a escrava, eis-me aqui. E quando Jesus veio, ele disse: eis-me aqui, eis que venho, com prazer faça a tua vontade. São João diz que Jesus dizia que o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Se nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, devemos nos colocar debaixo da autoridade de Jesus, entregar o leme, o timão do navio da nossa história nas mãos de Jesus, entregar nossos sonhos nas mãos dele. Dessa maneira eu vou me abrir para que ele decida sim ou não. Vou me abrir para que ele coloque barreiras se não é da vontade dele. São Miguel arcanjo gritou para Lúcifer: quem como Deus? Gritou para o desobediente, para o soberbo, porque a desobediência é irmã da soberba, a obediência é irmã da humildade. Nós queremos dizer aqui, Senhor, essa noite: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui a minha história, eis aqui a minha vida, eis aqui, Senhor, a minha família, eis aqui o meu trabalho, eis aqui as minhas limitações. Eis-me aqui, Senhor. Me ajude a decidir, me ajude a ir adiante. Eu permito, Jesus, porque eu te aceitei como Senhor. Eu renunciei a Satanás e proclamei que eu creio em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu te digo, eu abro a porta da minha história. Entra, Jesus, muda o que tem que ser mudado. Dá-me forças para obedecer, dá-me forças para agir, dá-me forças para ir adiante, dá-me força, Senhor, para permitir que você escreva a minha história num papel em branco. Eu permito, Jesus, eu permito que você desfaça aquilo que eu já sonhei. É duro falar isso, né, gente? É duro. Mas Deus não erra. Se Ele desfizer aquilo que eu sonhei, Ele vai sonhar o meu sonho de outra maneira. Nós queremos pedir, Pai, derrama sobre nós o Espírito Santo, que Ele venha com autoridade e com poder. Eu tenho uma imagem, é uma mulher, e você trancou a porta da sua história para uma pessoa. A imagem que eu tenho, você tem mágoa de uma pessoa, você tirou ela da tua vida, a verdade é essa. E a imagem que eu tenho é o próprio Cristo abrindo essa porta e dizendo para você: deixa essa pessoa entrar na tua vida. Nós queremos, Senhor, essa noite pedir que o Espírito Santo possa agir e se manifestar em nossas vidas. Todas as decisões que eu tomei que não são do teu agrado, eu permito, Jesus, que você entre e mude. Tudo aquilo que eu escrevi como plano, como projeto meu, eu permito essa noite, acreditando em você que me ama, acreditando que você se debruça na minha vida e na minha história, acreditando na tua palavra que diz que eu sou mais do que vencedora pela virtude de tua, Senhor, que primeiro me amou. Acreditando na palavra que diz que meu cabelo está todo contado. Acreditando na palavra que diz que eu valho mais que 2 pardais. Acreditando na palavra que diz
que eu tudo posso em Ti, Jesus, que me fortalece. Que o Teu sonho passa pelo meu sonho. Acreditando nisso, eu te peço, Jesus, derrama sobre mim o Espírito Santo, para que Ele me mostre a verdade, para que Ele me direcione, para que Ele fale, não é por aqui, é por ali o caminho, como diz o profeta Isaías. Vem, Espírito Santo, vem, amor do Pai e do Filho, vem direcionar as minhas decisões, vem tirar a escama do meu olho, Senhor. Olha o meu local de trabalho, como eu devo agir. Olha para os meus estudos, de que maneira, como devo falar com o filho, Senhor. Dá-me a Tua autoridade, autoridade no amor, na força e na coragem. Tenho mais, já vamos começar a cantar, eu sei que eu estou atrasado. E diácono, por obediência ao meu pai que deve estar assistindo, semana passada ele me catracou de novo. E ele falou assim: Marisa, tenha piedade daquele homem. Deixa aquele homem falar, Marisa. Tenha piedade do povo que quer receber a bênção daquele padre, porque ele quer receber. Ele quer receber, diácono. Então, nós temos 5 minutos. Não é assim que ele fala, Neza? Fala. Minha irmã testemunha, mas ele me dá bronca. Ele me dá bronca. E eu falei: papai, tá bom, papai, eu vou obedecer ao Senhor. Toda a autoridade está ligada à autoridade de Deus. Toda obediência à obediência de Deus. E nós vamos cantar esse espírito. Vamos cantar. Vamos pedir a Deus misericórdia de nós. Flávia, você tem decisões a tomar. Teu esposo tem decisões a tomar. A hora é agora de clamar o Espírito. O que falar, o que pensar diante da realidade da vida. Teresa, você tem um filho, Teresa, que é o teu amor, mas que precisa se libertar, Teresa. Deus te dá autoridade, Osíris, para isso. Vamos clamar esse Espírito. Clamemos esse Espírito Santo sobre nossa vida, sobre nossa história. E vamos fazer assim para acelerar o passo. Jorge, Edna, vocês sabem as decisões que vocês têm que tomar. Você sabe o que você tem que enfrentar. Você sabe do teu sonho. Você sabe das pedras do caminho. Você sabe das amarras que você tem. Eu não te conheço, mas eu sinto isso. Deixa Deus agir. Você sabe, Bruna, você sabe que você tem uma cirurgia pela frente? Você já entregou ela para Deus? É isso. É pedir. Benhur, como agir com esse ou com aquele, Sérgio? Como agir? Fala para mim como fazer. Como ir adiante, César? Como agir diante das dificuldades do dia a dia? É na obediência do Senhor. Permita que Ele rasgue essa noite. É duro falar isso, mas vê se você entende. Se o que nós escrevemos para a nossa história for algo que não é da vontade de Deus, que Ele rasgue e me ajude a escrever novamente, de acordo com a vontade dEle, Alex. Fabrícia, como rezar? Alex, essa noite, você vai colocar a mão sobre a Fabrícia. Você vai clamar a libertação dela. Que toda depressão caia por terra. Em nome de Jesus. Vamos clamar esse Espírito para encerrar e para o diácono vir aqui. Vamos pedir que o Espírito Santo escreva a minha história, que Ele mude a minha história, que Ele reescreva. Serei eu mesma, Bruna, mas de acordo com a vontade de Deus, Bruna, não colocando a minha vontade, não falando, Deus, eu acho que é isso, não, deixa Deus agir, deixa Deus mostrar. Bruno, Ana, deixa Deus mostrar. Deixa Deus mostrar, Marisa, Zé Carlos. Deixa Deus mostrar qual é o plano que Ele tem para a tua vida, Silvio. Johnny, você está precisando tanto. Fala para Ele mostrar o caminho. E que caia por terra agora, antes de eu cantar, César. Caia por terra toda a desobediência. Tudo aquilo que fez com que nós tomássemos caminho errado. Tudo aquilo que fez que eu não aceitasse Jesus como Senhor e metesse os pés pelas mãos. Nós vamos aniquilar agora
toda ação do inimigo na nossa vida. Tudo aquilo que ele sugeriu e nós fizemos. Depois o diácono vai dar a bênção selando isso. Que seja precipitado no inferno por São Miguel Arcanjo. Todas as decisões erradas que tomamos. Tudo aquilo que fez com que nós aceitássemos a mentira como se fosse verdade. Caia por terra agora. Toda desobediência caia por terra agora. E nós vamos cantar. Vem controlar. Vai ser o encerramento da nossa oração. Vem controlar, Johnny, o meu viver, o meu pensar, o meu agir, o meu calar. Nós temos que pedir que esse Espírito, nós temos que sair daqui repleto da ação desse Espírito, aniquilando todo o mal que se levanta contra nós. Que São Miguel Arcanjo nos defenda, que seja destruído e pisado e aniquilado agora toda desobediência que toma conta do nosso coração. Que o demônio seja agora, de uma vez por todas, pelo poder de Cristo obediente, aniquilado em nossas vidas. Que Ele não coloque mentiras como verdade em nossa mente. E vamos cantar, diácono, só para encerrar. Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu calar, o meu agir. Só pensa numa coisa primeiro, Simone. Pensa no que o Espírito Santo tem que direcionar hoje. Eu sei que é tudo, mas agora na tua vida. Agora, nas decisões que você tem que tomar. O diácono vai dar um encerramento dessa nossa oração, diácono. Você que pela autoridade da igreja tem autoridade sobre nós. Não tem, diácono? Se vocês disserem amém, tenho. Amém, não é, gente? Amém, Ele tem autoridade sobre nós. Somos ovelhas do rebanho dele também, não é? A pregação da Marisa nos dá direção. Pegamos o evangelista de hoje, Mateus. Alguma coisa mexia no coração desse rapaz. Mas diz o texto de Lucas assim, que ele estava sentado. Ele estava sentado. Mas Jesus foi e agiu. E o chamou. Obediente, ele se levantou e seguiu. Então a pregação serve assim, para abrir os meus ouvidos, para que eu me desperte. Mas eu vou precisar agir. Eu tenho que me levantar. Eu tenho que ouvir. Eu tenho que me desalojar. E Espírito Santo quer dizer ação, movimento. Então, se nós estamos pregando o Espírito Santo, eu necessito me movimentar, de estar em ação e movimento. Então vamos rezar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, te bendizemos, te damos graças, Senhor, pelo dom maravilhoso da vida. Te peço humilde e santamente ao Pai Santo querido, a cada um desses vossos filhos e filhas aqui presente. Provê, ó Pai amado, de todas as suas necessidades, os seus anseios. Conceda a cura àqueles que procuram, ó Pai amado. Sim, sim. União no lar àqueles que necessitam. Sim. Um trabalho àqueles que estão à procura e uma moradia digna a todos eles. Conceda-nos, ó Pai amado, uma vida em abundância, uma vida de fé, uma vida digna de filhos e filhas do Senhor. Caminhe conosco, ó Pai amado, anula toda a ação do mal sobre nossas vidas. Sim. Coloque teus anjos a caminhar conosco, coloque anjos em nossas vidas, nos dê direção, livra-nos, ó Pai amado, de toda pedra de tropeço deste caminho. É o que te pedimos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém.